Mas, boa noite, bem-vindos, podem tomar os vossos lugares, vamos à palavra. Não somos mais envergonhados, não somos mais envergonhados. Alguns que se juntam a nós, quero-vos dizer que na página da Assembleia de Deus de Lisboa, adlisboa.pt, se clicarem no separador onde diz Graça, Curso Graça, vão ter lá as sessões todas anteriores, que já foram colocadas no site, e quem tem a aplicação, então pode procurar também no separador Curso Graça, e estarão lá as 5 sessões anteriores. Nós estamos a seguir um curso que tem falado muito às nossas vidas, o curso Graça, e a semana passada nós entramos neste tema de não sermos mais envergonhados. Então nós vamos continuar a estudar este curso, os irmãos que têm manual estão a acompanhar certamente nas páginas, e vamos só recordar a semana passada para ficarmos no contexto daquilo que nós falámos e dissemos. A semana passada, portanto, rapidamente, passando aqui os slides, nós falámos sobre o pecado que entrou no Jardim do Éden, e quando o pecado entrou no Jardim do Éden, não apenas havia um sentimento de culpa que tinham desobedecido a Deus, mas Adão e Eva, eles se sentiram envergonhados. A palavra de Deus diz que antes deles terem desobedecido, eles andavam nus e não se envergonhavam. É o que diz a palavra lá em Gênesis, no capítulo 2. Mas depois, quando chegamos ao capítulo 3, quando eles comeram do fruto proibido, da ciência do bem e do mal, diz que eles sentiram medo e se esconderam porque estavam nus, e o Senhor então cobra a sua nudez, como nós sabemos, com o proto-evangelho, sacrificando o animal e cumprindo os seus corpos com vestes de peles de animal. Portanto, nós vemos que a vergonha entrou ali. Falámos sobre sentimento de culpa no passado, agora estamos a falar sobre vergonha. Depois avançámos e sobre esta situação de vergonha que nos persegue. A nossa sociedade é uma sociedade de vergonha, uma sociedade onde nós somos ensinados logo desde criança que devemos ter vergonha, mas pela graça de Deus nós sabemos quem somos em Cristo e podemos sair do esconderijo e nos lembrar que em Cristo nós somos filhos adotados de coração, filhos de Deus. Se recebemos Jesus na nossa vida, podemos ficar como o filho mais novo que ficou perante do Pai. Ele foi não apenas perdoado, mas ele foi restaurado à posição de filho. Temos falado isso nas lições anteriores. Quem quiser depois assistir poderá através da nossa aplicação ou então através da página adlisboa.pt no separador Curso Graça. Depois fizemos uma rápida definição do que é vergonha. Enquanto a culpa diz, eu fiz algo errado, a vergonha vai mais longe. Diz, eu tenho algo errado, há algo de errado em mim. E isto é vergonha. Falámos sobre o episódio bíblico da cura do leproso, em que houve um leproso, na altura era uma doença terrível, que chegou junto de Jesus e disse, Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Ele não disse, se tu quiseres, bem podes curar-me, mas ele disse, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele sentia-se impuro, ele sentia-se imundo, era uma doença terrível, a lepra, graças a Deus está controlada, mas a verdade é que a palavra do Senhor diz que Jesus não apenas o curou, mas Jesus tocou nele. E quando Jesus tocou nele, não foi a lepra que entrou a Jesus, mas foi o poder de sarador de Jesus que entrou no leproso e ele foi purificado, ele foi curado. Há muitos anos que aquele homem não tinha um toque, porque ninguém podia tocar no leproso sem ser contagiado, mas Jesus tocou nele. Ele restaurou também de alguma forma com a sua compaixão. Jesus diz, quero ser purificado. Então ele, ao receber aquele toque de Jesus, há tanto tempo que não era tocado por alguém carinhosamente, ele foi tocado por Jesus Cristo. De onde vem a vergonha? A vergonha vem desta cultura que nós crescemos baseada na vergonha. Falámos sobre isso desde crianças. A criança, quando é inocente, é bebé, ela pode andar nua, a brincar, a correr na praia, que não sente nenhuma vergonha porque é inocente. Mas a partir do momento em que sente alguma culpa, automaticamente a criança começa a sentir essa vergonha. Então nós crescemos numa cultura baseada na vergonha, mas a vergonha vem também de coisas que nós fizemos. A origem da vergonha, quando nós fazemos alguma coisa que faz com que os outros olhem para nós de uma forma a nos culpar,
então sentimos vergonha de algo que nós fizemos. Pior é quando sentimos vergonha, e isto é algo diabólico, quando outras pessoas fizeram coisas contra nós, principalmente sobre abusos na infância. Há muita gente que cresce sentindo-se mal, envergonhada, porque não foi culpa sua, mas porque foi sujeita a uma violência. Essa pessoa cresce sentindo-se vergonha, sente-se impura. E a verdade é que não era culpa sua, era culpa do abusador ou da abusadora. E então nós temos que entender que a chave para combatermos isso é nós entendermos: eu sou uma filha, eu sou um filho de Deus, eu fui purificado por Jesus Cristo. A nossa nova identidade é o escape para a vergonha. A vergonha poderá vir também de mensagens erradas, acreditar em mensagens erradas. Às vezes nós temos uma ideia de nós próprios por causa da sociedade, que é uma sociedade da imagem, uma sociedade do culto da imagem, e há pessoas que recebem essa mensagem errada, ou porque são magras demais, ou porque são gordos, ou porque têm acne, ou porque têm um cabelo grande, ou pouco, ou porque não têm barba, ou porque têm barba. Cada um acaba por mensagens erradas que entram na sua vida e sentir vergonha, e a vergonha leva as pessoas a se esconderem. A vergonha leva as pessoas a se esconderem. Então como é que a sociedade tenta cobrir a vergonha, humanamente falando? Começa a cobrir a vergonha com mentiras, dizendo mentiras, acreditando em coisas que não acontecem, dizendo mentir sobre coisas do passado que nós temos vergonha, alterando a história, ou então simplesmente ignorando e dizendo está tudo bem, quando as coisas não estão bem, fazer de conta que está tudo bem, ou transferir a culpa para outros, dizer a culpa é toda tua, ou dos filhos, ou do cônjuge. Transferir a culpa para outros é um sinal de uma vergonha que existe, e a pessoa tenta se libertar, transferir a culpa, fazendo de conta que os outros é que são o problema e nós não. Também falámos que existe muitas vezes compensar, ceder nos valores bíblicos e depois, para evitar a vergonha, ou compensar essa falta de valores com uma performance, e uma performance em que os outros possam achar que nós somos bons, mas no privado nós estamos a viver em pecado ou debaixo de um conceito de vergonha. Pior ainda é quando as pessoas tentam ensinar aos outros aquilo que não vivem, e tentam, através do seu ensino, dizer coisas que eles próprios não são, criticar os outros de forma a parecer que são inferiores a nós e tentar moralizar e pregar contra as maneiras que os outros têm. Depois falámos também mais 2 ou 3, e eu não queria perder muito tempo aqui, quando principalmente as pessoas criticam os outros de forma a fazer com que eles se sintam inferiores a nós, para a pessoa sentir que de alguma forma é superior. É algo também que não tem base, não tem a base bíblica, ou então procurando em autoajuda a perfeição do nosso comportamento, etc, etc. Mas tal como Adão e Eva, estes mecanismos de defesa não funcionam. Então nós falámos, a terminar a sessão da semana passada, falámos que o remédio de Deus para a vergonha passa por nós entendermos que a vergonha diz que nós somos aquilo que está errado, nós próprios, sentimos um caso perdido, acreditamos que somos inferiores aos outros, sentimos desamparados, sem valor, sem significado, impotentes, irremediáveis. Essa vergonha diz que ataca a nossa crença de quem somos, ataca principalmente a nossa identidade. Então como é que nós podemos aliviar este sentimento? Como é que nós podemos aliviar esse sentimento de que valemos menos do que os outros, ou que há algo errado em nós, ou que o nosso centro... Então como é que nós podemos combater isso? Primeiro, entender que tínhamos uma velha identidade antes de Cristo, e a nossa velha identidade, a palavra de Deus é muito clara, em Efésios 2:3 diz que nós éramos por natureza, no passado, éramos por natureza merecedores da ira, ou éramos, portanto, filhos da ira. Éramos no passado, mas em Cristo a palavra do Senhor nos mostra que, apesar do nosso coração ser enganoso e nos engana, e que nós somos também impuros, agora vamos passar para a frente, nós vemos então a nossa nova identidade, a troca que Deus fez, quando Deus se tornou pecado por nós, na pessoa bendita de Jesus, 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então,
A grande troca foi: Deus tornou pecado Jesus por nós. Aquele que não tinha pecado, ele morreu na cruz do Calvário para que pagasse, como nós estudávamos nas sessões anteriores, a nossa certidão de dívida diante de Deus. Deus removeu a nossa culpa. Jesus, o Filho de Deus, aquele que não conhecia pecado, aquele que não experimentou o pecado, aquele que viveu de uma forma santa, ele tornou-se pecado por nós quando ele foi crucificado na cruz, pendurado na cruz. Então Deus tomou todos os nossos falhanços, Deus pegou em todos os nossos pecados, em todos os nossos erros, e Deus colocou sobre Jesus Cristo. Ele não morreu apenas para pagar a penalidade dos nossos pecados. Ele tomou sobre si a nossa natureza suja e pecaminosa e destruiu a nossa contaminação interior. Jesus, o Filho de Deus que não conhecia pecado, se tornou pecado por nós. E em Cristo nós temos então uma declaração que o peso que estava sobre nós, como está aqui no bonequinho vermelho, aquele peso de pecado foi transportado para cima de Jesus e Jesus nos tornou uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, independentemente do nosso passado, independentemente da nossa história, independentemente do inimigo, que ele sim é o acusador. Deus não acusa. Mas Satanás é o acusador, nos dizer: tu no passado fizeste isto e aquilo. Nós podemos dizer a Satanás: sim, é verdade que eu fiz. Mas não é menos verdade que Jesus levou os meus pecados na cruz do Calvário, me purificou e me tornou numa nova criatura. A palavra de Deus diz, então, quando Jesus ressuscitou, nós recebemos também uma nova identidade. E vamos falar sobre isso hoje. A nossa nova identidade em Cristo, que temos em Cristo. E então a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isto é graça. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não se esqueça, eu vou repetir isto, vê-se sem conta, porque é muito importante, porque eu sofri muito da acusação de Satanás. Por causa da minha vida pecaminosa, principalmente no meu caso, por ter sido uma pessoa que cresceu com o conhecimento da verdade. Fui educado no conhecimento da verdade. Experimentei, fui professor da escola dominical, já na adolescência, aos 16 anos, já era professor dos mais pequenos. Cresci ensinando os valores bíblicos, mas houve uma altura em que eu me desviei e experimentei o pecado de uma forma imersiva. E o inimigo sempre traz essa culpa, trazia essa culpa à minha mente. Tu o fizeste, tu não és digno, tu não mereces. E até que um dia eu entendi que em Cristo eu sou uma nova criatura. Eu não preciso mais dar ouvidos à voz do acusador, mas eu preciso dar ouvidos à voz do meu Pai Celestial, que me diz que eu sou aceito, que eu sou amado, que eu sou purificado e que eu sou uma nova criação. Em Cristo nós somos novas criaturas. Há 2000 anos atrás, tu e eu, todos os que estão em Cristo, morreram também na cruz, simbolicamente com Jesus, porque a nossa velha natureza de pecado e vergonhosa foi morta na cruz, está morta, e nós somos uma nova criatura. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, por isso, chegamos a Hebreus e temos esta garantia, sabendo que Deus é santo. Ninguém pode entrar diante de Deus, num Deus santo. Ninguém pode estar diante de Deus. Fugiam de Deus, morriam diante da santidade. Mas nesta nova aliança, Hebreus 10:19 diz: portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos então, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações espargidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Esta nova identidade é uma identidade nova, limpa em Cristo. E tu és convidado por Deus para entrar na sua presença. No próprio Santo dos Santos, no Antigo Testamento era impossível entrar. Mas através do sangue de Jesus que fomos purificados, nós podemos entrar. Então não se sintas mais a pensar que este convite não é para ti. Que este convite é só para aqueles super espirituais. Não, é para todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. É para todos aqueles que reconhecem e dizem: sim, Jesus, eu creio que tu levaste o meu pecado na cruz. Não apenas o pecado de toda a humanidade, como diz a Bíblia, mas tu levaste o meu pecado, as minhas falhas, os meus redos, os meus erros. Tu levaste o meu passado. E eu aceito esta nova criação que tu fazes através do Espírito Santo, através do sangue que me purifica de todo o pecado. Então a questão é, irmãos, nós vivemos numa cultura de vergonha.
Podemos sentir vergonha, certamente, como aquela mulher que contávamos a semana passada, aquela mulher pecadora que tinha tido vários maridos e agora vivia com um homem que não era o homem dela. E ela, na hora do calor, vai diante do poço de Jacó buscar água, porque sabia que àquela hora ninguém ia buscar água. A vergonha impedia de ir na hora normal, ou pela fresca, ou pela noite, mas ela foi na hora do calor e estava lá Jesus, que a transformou. E ela saiu depois sem vergonha. Quando ela experimentou a água viva de Jesus, a palavra diz que ela foi a correr para a aldeia e diz: venham ver o Messias, venham ver Jesus Cristo, o homem que contou toda a minha vida, o homem que me deu uma água nova para beber. A mulher que tinha vergonha, que ia ao poço na hora onde ninguém ia, saiu a correr para contar a toda a gente. Porquê? Porque Jesus lavou aquela vergonha com aquela água viva que é próprio Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Então vimos que Jesus curou aquele leproso, o leproso imundo. Mas sabemos também que Jesus... Então a questão é, deixa-me colocar aqui este versículo: tu vais crer naquilo que a palavra de Deus diz sobre ti, ou tu vais crer naquilo que as tuas experiências do passado dizem sobre ti? A escolha está nas nossas mãos. Vamos crer que baseado nas nossas experiências do passado, ou vamos acreditar naquilo que a palavra de Deus que diz que é a verdade? Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Somos libertos de um passado de vergonha e de culpa quando nós acreditamos nas verdades da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz isso mesmo. Há outra situação dos leprosos muito interessante. Há outra cura dos leprosos que nós encontramos lá em Lucas 17, no verso 14, verso 11 a 19. Não vou ler o texto, porque temos que andar, estamos aqui num curso. Era muito bom nós pararmos em cada cena bíblica. Bom, vamos lá a esta cena bíblica, senão os irmãos não abram a Bíblia, trouxeram a Bíblia, e a Bíblia fica a chorar, a dizer: nem me abriste no culto. Então vamos lá abrir em Lucas, no capítulo 17, ou abrir, ou ligar, ou projetar, Lucas 17, verso 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, 11 a 19. E aconteceu que indo ele é Jesus, aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. Entrou numa certa aldeia e saíram ao encontro 10 homens leprosos. Agora não é um, são 10. 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O interessante deste episódio, claro, o milagre é extraordinário, como nós sabemos, é fantástico. O milagre é fantástico, sem dúvida. Mas o interessante desta história é que nós vemos 10 homens leprosos que pedem cura a Jesus. E qual é a resposta de Jesus? O que é que Jesus respondeu? Da outra vez ele disse: quero ser purificado ou ser limpo. O que é que Jesus agora respondeu? Jesus respondeu da seguinte forma, em alta voz. Portanto, Jesus disse assim, portanto, eles dizem, no verso 13, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Isto é muito interessante, não é? Alguém que se sente impuro, alguém que se sente com vergonha, não se gosta de mostrar, gosta-se de esconder. Eu nunca tinha reparado nisso, só mesmo quando estava a estudar o curso é que eu reparei. Também estou a aprender com os irmãos muito através deste curso. E demonstrai-vos. Alguém que se escondia. Sabemos, claro, que os sacerdotes é que podiam decretar a limpeza. Mas Jesus diz: vocês têm andado escondidos a vida toda. A minha cura vai para além de uma limpeza física. A minha cura vai de uma limpeza da vergonha, do medo, de se apresentar. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E quando eles iam, eles foram purificados. Para aqueles que se sentem sujos e envergonhados como os leprosos, que não havia mais sujidade. A doença, a carne apodrecia. Caíam pedaços de carne.
cheiravam mal, era uma doença em que os membros apodreciam, era horrível, era feio, era nauseabundo. Como lemos a semana passada, ainda por cima a lei dizia que eles tinham que andar despenteados, com vestes rotas, como mendigos. Era assim que os leprosos andavam. Não havia maior vergonha do que as vestes que eles tinham que vestir. A forma de despentear para um judeu isso era impensável, porque eles sempre se purificavam, limpavam, vestiam-se. Eles tinham muito trauma com a sujidade. Mas vejam aqui que Jesus diz, vão mostrar-vos ao sacerdote. Tanta vergonha, o medo que eles tinham de aparecer diante dos outros. E quando eles foram no caminho, um deles reparou que era mais importante do que se mostrar ao sacerdote. Ele tinha que voltar e adorar aquele que tinha limpo a sua vida, tirado a sua vergonha, purificado a sua doença e o seu pecado, e o adorou como Senhor. Então o que é que nós vemos aqui? É que a vergonha nos faz esconder. A vergonha nos faz esconder de relacionamentos. A vergonha leva-nos a esconder relacionamentos saudáveis. A coisa que todos nós precisamos para a vida e para o crescimento são relacionamentos saudáveis. E a vergonha nos faz esconder destes relacionamentos. A vergonha faz-nos pensar que não pertencemos. Faz-nos pensar que ninguém nos quer. Faz pensar que ninguém quer estar connosco. Foi assim que eu me senti também, principalmente depois do tempo de pecado. Eu lembro-me naqueles dias de pecado da minha vida, senti uma vergonha muito grande, até de aparecer diante dos meus pais. Não que eles soubessem, claro que eles sabiam, espiritualmente sabiam, eu podia ouvir as suas orações diárias sobre mim. Mas eu não conseguia ir mais para a igreja. Eu ficava sentado no banco lá atrás, nunca deixei de ir à igreja, mas o meu coração estava longe da igreja, porque a vergonha me fazia com que eu ausentasse, com que eu me escondesse. Mas louvado seja o Senhor, que quando Cristo entra na nossa vida, transforma a nossa história. Então, nós entendemos que fazemos parte. Eu entendi claramente naquela madrugada, eu faço parte da família de Deus, tal como qualquer outro. E é interessante que os problemas eram os mesmos. Às 10, 11, 12, 1 da manhã, 2 da manhã, não sei a que horas é que eu tive o encontro com Jesus, o segundo encontro, mas foi de madrugada. Até aquela hora, sem conseguir dormir, cheio de vergonha. Chega aquela hora que Jesus purifica os meus pecados, os problemas são os mesmos, mas no outro dia de manhã, eu já não tinha mais vergonha. Eu saí com confiança que Deus ia resolver os meus problemas. A minha fé estava projetada num Deus de milagres e maravilhas. E eu avancei em fé, e louvado seja o Senhor, porque Ele fez mesmo muitos, mas muitos milagres. E o maior deles é eu estar diante de vós. Louvado seja o seu santo nome. Então, a vergonha faz com que nós nos escondemos, porque as pessoas apontam, nós sentimos mal, sentimos que não fazemos parte. Mas Jesus diz-nos o seguinte, como disse ao leproso, tu fazes parte. Tu não estás mais contaminada. Tu és aceitável, tu és limpa, tu és apresentável. Tira a máscara, quebra as muralhas, experimenta a comunhão com Jesus, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o seu santo nome. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Contávamos a semana passada sobre o autor deste curso, Richard Miller, que ele adotou um filho na Tailândia. Seu nome era Lua. Ele adotou aquele filho em 99 com 4 anos de idade. Foi da escolha deste casal missionário de adotar um menino. Eles não precisavam de escolher um menino, mas escolheram um menino. O menino não tinha pai e Richard se tornou o pai dele. Ele não tinha família, mas passou a fazer parte da família do Richard e dos seus irmãos. Agora, aquele Lua era um Miller. Um irmão mais velho que tinha e que o ama, tinha um irmão mais velho que o amava, as irmãs que o adoram quase sempre, e tinha pouca esperança no futuro, mas ele agora estava a ser educado, a ser cuidado por toda a sua vida. É que este Lu era um menino que tinha necessidades especiais, sem orientação, sem supervisão, ele estaria certamente arruinado. Ele não tinha herança, porque não tinha sequer pais que o tinham abandonado, mas agora por lei, ele era filho deste casal norte-americano, com todos os direitos e privilégios dos filhos biológicos. Ele é agora cidadão do novo país, dos Estados Unidos. E ele tem agora uma nova vida. Mas o mais interessante é que eles decidiram mudar o nome do menino. E deixaram-lhe chamar Lua para lhe chamarem Lucas. Deram-lhe um novo nome. Um novo nome.
Eu espero que esta história sirva também para fazer paralelos com a nossa vida. Quando nós, às vezes, entendemos que a nossa vida era uma vida que estava vaticinada, se calhar, a algumas situações, principalmente, irmãos, quando nós estamos aqui, que é o meu caso, que somos a terceira geração de pessoas que conhecem Jesus. Eu tenho que ir buscar sempre recuperar o primeiro, porque eu já sou fruto de uma herança que recebi e os meus pais também. Mas quando eu vou buscar o primeiro que aceitou Jesus, quando eu vou buscar o meu avô, como eu pregava um domingo de manhã na Graça, um homem de violência familiar, um homem de alcoolismo, um homem que não tinha futuro nenhum, mas como o Evangelho transformou a sua história. E nós hoje estamos a ser já herdeiros de um legado espiritual que passou. Ele não era um grande crente, era um crédio médio, mas o seu filho, o meu pai, já foi um crente que foi mais longe, que obedeceu ao nome do Senhor. E esperamos que um dia os nossos filhos sigam também as pisadas desta transformação, deste resgate que aconteceu na nossa família. Um novo nome, um novo nome. Sabem, como nós falávamos e terminávamos rapidamente na sessão anterior, nós também recebemos um novo nome. Isaías 62, 2-4 diz assim: as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa da mão, receberá uma esplêndida coroa da mão do Senhor, um diadema real da mão do seu Deus. Não chamarão mais abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Epsisba, a sua terra Beulá, pois o Senhor tem prazer em você e a sua terra estará casada. Claro que este é um texto que nós sabemos está aplicado a Jerusalém e à Terra Santa, mas a verdade é que este texto nos quer dizer, irmãos, é que nós recebemos, o nosso Senhor é um Senhor de adoção, o nosso Senhor é um Senhor que nos dá um novo nome. Há uns anos atrás, o Richard estava também a passar umas férias em Espanha e de repente a sua filha estava a apanhar pedrinhas junto ao mar, na praia. Pedrinhas bonitas, brancas, algumas de forma de triângulo, quadrado. Então a menina veio, ela estava a pensar sobre isto. Eu recebi um novo nome, eu recebi um novo nome. E a filha veio a correr naquele dia a dizer: olha, temos aqui estas pedrinhas, será que nós podemos colocar aqui o nosso nome? E ele decidiu naquela noite, ou naquela manhã melhor, colocar o seu novo nome, o seu novo nome. E o seu nome era livre de condenação. O seu novo nome. Apocalipse 2,17. Vamos ler este versículo. Promessa do Senhor para a nossa vida. Apocalipse, Revelação, livro da Revelação, último livro da Bíblia. As últimas páginas, Apocalipse 2,17. Diz assim a palavra do Senhor. Quem tem espíritos, ouça o que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos ler novamente aqui. Ao que vencer, eu dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome. Nós vamos receber um novo nome. E o que é que esse novo nome tem a ver? Tem a ver com nova identidade. Deus estava a salientar, quando nós lemos este versículo, mal posso esperar para ver qual é o meu nome. Será livre de condenação? Será aceito? Será restaurado? Qual será o novo nome? Oh, obrigado, Pai, por nos tornarmos uma nova criação em Jesus Cristo. E por esse novo nome, por esta nova identidade, por esta nova espécie que Tu fizeste de nós. À medida, irmãos, que nós, depois no final, vamos novamente ver a lista dos nomes que eu estava a passar aqui. Terminamos assim o ano passado. Depois, no final, vou deixar convosco, vamos passar à frente, porque temos que avançar para a fase final. Então, temos uma nova identidade, temos um novo nome. Vamos só colocar aqui esta imagem. Nós somos planeados, amados, protegidos, limpos. Há muitos versículos que dizem acerca disso. Quando alguma pessoa pensa que é rejeitado, porque se calhar os pais até tentaram abortar, mas a palavra do Senhor diz: mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, teu Deus, não te deixarei, eu não te abandonarei. Esta é a nova identidade de acolhimento que nós temos em Deus, louvado seja o Senhor.
então podemos nós ficar livres do pecado, livres da vergonha do pecado. Como dissemos anteriormente, alguma coisa que traz vergonha. Passar aqui. Como é que nós podemos então permanecer? Alguma coisa que traz vergonha quando ficamos presos num pecado em particular. Há pecados que são terríveis, que nós chamamos também pecados viciantes ou vícios mesmo. Pecados em que nós ficamos presos. E em vez de ficarmos a gozar da nossa nova vida, fresca, limpa, livre de vergonha, para mantermos essa vida fresca e limpa e livre de vergonha, e para não voltarmos continuamente aos erros do passado, aos ciclos de pecado que nos perdiam de vergonha, nós temos que entender qual é a nossa nova identidade. A nossa nova identidade é a chave para conhecer a liberdade do pecado. Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Eu vou ler outra vez, que este versículo é difícil de compreender. Não é difícil, fácil de compreender. Vamos ler outra vez. Eu até não sei se é bom lermos na nossa tradução, porque esta tradução é ligeiramente livre. Este manual foi traduzido do inglês para o português. E às vezes, Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Vou fazer uma pergunta. Quantos aqui já morreram com Cristo? Levante lá o braço. Só 3 ou 4? Quantos é que já morreram com Cristo? Não ficamos mortos, mas morremos. O que é que isso significa, morrer com Cristo? Há uma segunda pergunta. Quantos foram libertos do pecado? Aleluia! Oh, happy day! De acordo com esta passagem, nós esperamos que toda a gente tivesse levantado as mãos. Se calhar ainda não entenderam bem. Porque a palavra do Senhor dá-nos aqui um segredo. Diz que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado, que era o nosso corpo antes de Cristo, seja desfeito, a fim que não sejamos mais escravos, não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. E o que este versículo quer dizer não é fácil de compreender. Eu andei aqui à volta hoje, estava outra vez a rever a lição e estava à volta deste versículo. Paulo está a dizer que da mesma forma como a morte faz com que acabe, portanto, a vida, como é óbvio, por isso é morte, não é? Não há mais atividade. Assim também, quando nós morremos com Cristo, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, como nós víamos no slide anterior, o nosso pecado foi projetado sobre Jesus. E Ele morreu, Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu por nós. Portanto, em Cristo nós morremos também para o pecado. Então significa que o nosso velho homem, a nossa velha natureza pecaminosa, morreu também com Cristo. Morreu com Cristo. Significa que às vezes nós podemos até não nos sentir livres, mas a verdade é que a palavra de Deus diz que quem morreu foi justificado do pecado. Mas eu não me sinto tão livre do pecado. De facto, eu não consigo parar de pecar. Volta e meia estou a fazer coisas que não quero fazer, dizer coisas que não quero dizer, ver coisas que não quero ver. A resposta, irmãos, se nós lermos o versículo da palavra de Deus, nós temos que escolher, voltamos sempre ao mesmo. Em que é que nós vamos acreditar? Nas nossas dúvidas? Nas mentiras do acusador? Ou vamos acreditar na verdade da palavra de Deus? Irmãos, nós temos que escolher. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus diz que nós, para o pecado, estamos mortos, nós temos que entender que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Significa que não precisamos estar mais em sintonia com o pecado. É verdade que pecamos, já vamos falar sobre isso. Mas este curso começa pelo princípio basilar que diante de Deus nós somos santos, nós não somos pecadores. Pecadores éramos antes de Jesus. Nós somos santos que às vezes pecam, mas diante de Deus somos santos. A Bíblia sempre se dirige aos crentes das igrejas como santos e nunca como pecadores. Pecadores é quem não está em Cristo. Quem está em Cristo é santo porque tem esta nova identidade. Então, Romanos 6, Paulo diz que da mesma forma que a morte não tem mais domínio sobre Cristo, porque Ele ressuscitou, também o pecado não tem mais domínio sobre nós. Significa que não precisamos de estar com medo de estar sempre a pecar. Uma das autoras também deste manual, a Jude Graham, ela diz assim:
Eu estava sentado um dia em casa quando o Senhor mostrou a verdade de Romanos 6,6. Que não só Cristo morreu na cruz, mas também pela fé eu morri com Ele na cruz. Jude vivia sentindo que aquela pessoa, a Jude que vivia antes de Cristo, tinha morrido. Essa pessoa deixou de existir, porque esta pessoa não era a mesma pessoa agora. Ela era uma nova Jude, ela era uma nova criatura. E isso virou a sua vida de avesso, porque ela foi bem à raiz do problema. Ele pensava que tinha que se esforçar muito para fazer com que fosse melhor, ser como Jesus. Mas Jesus mostrou que ele já tinha apagado todo o pecado que havia em nós. E Deus tinha destruído a contaminação que havia do pecado quando nós morremos pela fé na cruz do Calvário com Jesus e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Há uma ilustração muito bonita. Todos nós sabemos que a borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma lagarta, ok? Quem não sabia, ela não nasce borboleta. Ela é uma lagarta. Mas a borboleta voa, com a sua cor, com a sua beleza, voa. Mas há um episódio muito interessante. Se a borboleta, num dia de chuva, as suas asas forem molhadas, ela não consegue voar. Ela vai se arrastar como se arrastava antes, como quando era lagarta. Ela tem as asas, mas as asas estão molhadas e não tem então a leveza para voar. E isto é muito interessante porque quando nós vamos passeando pela Bíblia e vemos Jesus na última ceia, a chegar junto de Pedro para lavar os pés. E Pedro diz, não, tu nunca me lavarás os pés a mim, nem pensar. E Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Jesus está a dizer, figurativamente também, quando nós andamos no mundo, às vezes molhamos as nossas asas da nossa nova identidade de borboleta. Nós não somos mais lagarta, nós somos borboleta, no sentido espiritual, os irmãos estão a entender nada dos sentidos literal que isso possa ter. Nós somos para voar. Nós temos uma nova natureza que reflete a glória, a cor, a grandiosidade do nosso Pai Celestial. Mas às vezes as nossas asas se molham. Por erros, por armadilhas do inimigo. E nós nos sentimos novamente como lagarta. Mas só o que temos que fazer é nos colocar diante do sol. E esperar que o sol possa limpar essa água. Ou seja, nós vamos diante do Senhor. Às vezes até temos que dobrar os joelhos e nos arrependemos. E de repente nós sentimos novamente a presença do Espírito a nos purificar. E podemos novamente tomar as asas. E subir às alturas. E caminhar pelas correntes do Espírito. Será que o irmão ou a irmã é uma borboleta que age como lagarta? Será que ainda não experimentou a metamorfose da transformação em que Cristo nós morremos e fomos sepultados? Paulo fala muito desta imagem. Nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Louvado seja o seu santo nome. Há muitos cristãos que portam-se como lagartas. E esquecem-se que a nova natureza já é a natureza de lagarta. Andam sempre a molhar as asas. Mas a borboleta sabe, quando está a chover, ela tem que se proteger. Não pode andar à chuva, porque não pode perder o seu voo. Então qual é a solução? Nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que nós temos que estar, então, mortos para o pecado. Romanos 6, verso 11 a verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 6, verso 11 a 14. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas concupiscências, ou seja, nos seus desejos, nos seus impulsos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nos seus impulsos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas, ao contrário, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo do pecado, mas debaixo da maravilhosa graça. Aleluia! Aleluia! Então temos que compreender que nós estamos mortos para o pecado. Mortos, devemos nos considerar mortos para o poder do pecado. Porquê? Porque estamos mesmo. Estar morto para o pecado não significa que não podemos pecar. Podemos pecar e sabemos que pecamos. Pergunta à minha mulher se eu peco.
às pessoas mais próximas. Sabemos que pecamos, mas a verdade é que temos uma escolha. Não somos mais escravos do pecado, nós somos uma nova criatura. Nós somos livres, nós escolhemos viver e agradar. Os nossos corpos, os nossos membros, já não serve mais o pecado. Os nossos membros não são mais instrumentos do pecado para se entregar à sensualidade, ao prazer, aos vícios. Os nossos membros agora escolhem se entregar a Jesus em adoração e louvor. A nossa vida se entrega a Jesus porque nós escolhemos aquilo que diz assim. Nós escolhemos apresentar, verso 11. Não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Louvado seja o Senhor. Há um filme muito bonito, acho que estávamos a ver um dia destes, já apanhámos a meio, já tínhamos visto. Agora esqueci-me do nome do ator, ele é super conhecido, que é aquele que é o único que fica depois da pandemia ter atacado Nova Iorque, em que todos se tornam mortos-vivos, e ele é o único que é imune, ele e o cão. Alguém sabe o nome do filme? Pronto, não interessa. Agora, o que é muito interessante é que ele era um cientista, e ele estava a tentar recuperar os mortos-vivos, não é? Ele tinha um laboratório escondido que tentava recuperar os mortos-vivos, para lhe dar novamente... eles não eram mortos-vivos, mas tinham um vírus que fazia com que eles se comportavam de uma forma animal. E é interessante porque eu vi naquele filme quase uma imagem de Cristo. No fim, ele dá a vida para que o sangue, onde tinha agora a libertação do vírus, da morte, pudesse chegar então às novas gerações. Eu estava a ver o filme e estava a ver ali aquilo que Jesus fez. Não é um filme cristão, mas achei muito interessante. Porque na verdade, irmãos, é assim que nós éramos. Nós éramos como aqueles não é bem Walking Dead, não é esse o filme, mas como aquelas pessoas que viviam só para matar, para a morte, para o mal. E tinha toda a bondade que tinha desaparecido. Mas a verdade é que havia esperança. E quando ele descobriu lá, então, é interessante porque o filme até fala de Deus, e depois há uma mulher que vai ter lá com o seu filho, que Deus lhe disse para ir ter lá, e ela é poupada quando ele come. Bom, agora já estou aqui a falar no filme, não interessa nada. Então o que é que significa? Significa que nós temos uma nova identidade. Nós temos que nos considerar mortos para o pecado. Então como é que nós podemos, vou terminar com esta ilustração, evitar que o pecado tenha domínio sobre nós? Temos que nos considerar mortos para o pecado e oferecer os nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Imagina que está ali uma porta, a porta tem ali uns sinais, diz: cuidado, não abrir, fora daqui. E você está ao lado daquela porta, não é? E de repente começa a ouvir assim uma voz agradável. Vá lá, abre a porta. Ninguém está a olhar. Não vais magoar ninguém. Abre a porta. Ele abre a porta e lá dentro está um cão gigante. Ali está um bulldog daqueles bem grandes. Um cão grande. O cão morde-te o rabo. E não para de morder. Agora a voz agradável já não dizia: vá lá, não vai fazer mal. A voz agradável agora trazia condenação. Seu falhado, miserável, tu és patético, deixaste tudo a perder. Tinhas dito para não abrir, porque é que tu fostes abrir? Como é que nós nos podemos libertar disso? Primeiro é confissão. Oh Deus, eu abri a porta. Eu sabia que não devia de abrir. Isto acontece muito a pessoas presas à pornografia. Oh Deus, eu abri a porta. Por favor, perdoa-me. Perdoa-me. E de facto Ele perdoa. Mas será que isto é o fim da história? Não, não é o fim da história. O cão ainda está preso. Nós estamos perdoados, mas o cão ainda está preso. Há uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que o cão é invisível. Tu não consegues ver e não sabes que é um cão. Porque não é um cão. Só sabes que fizeste alguma coisa de errado. Tu abriste a porta. Agora estás com dores. Sentes-te mesmo mal. Com quem é que ficas zangado? Com o cão? Não podes ficar porque tu não sabes que é um cão. Então ficas zangado com quem? Ficas zangado contigo mesmo. Ou então pior, ficas zangado com Deus. Porque há muita gente que fica zangada com Deus. Como se Deus tivesse culpa das nossas más escolhas. E por isso é que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo.
Porque a pessoa depois projeta a sua culpa em Deus. Deus, tu não me poupaste, não me avisaste, não. Como se Deus tivesse culpa das nossas más decisões e más escolhas. Então nós temos que reconhecer a realidade. E reconhecer a realidade é nós entendermos que a Bíblia fala, de uma forma muito clara, que o diabo e os demónios existem. Eu sei que nós não os vimos como cão invisível, nós não os vemos, e nós no nosso Ocidente, principalmente na sociedade ocidental e europeia, nós tendemos sempre a ignorar a realidade espiritual. As pessoas dizem que espíritos não existem, demónios não existem, e até há cristãos que são capazes de dizer isso. Como é que é possível se a Bíblia diz que isso é verdade? Existe uma realidade. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós abrimos uma brecha ao diabo. É como se nós abrimos a tal porta para o diabo poder entrar e nos morder. Nós abrimos uma brecha ao diabo. A Bíblia diz claramente acerca disso. Um ponto de influência da nossa vida, ele toma. Então parece-me muito bem, nós recebemos perdão do pecado, mas nós ainda estamos debaixo da influência do pecado, porque o cão invisível continua pendurado, aquele vício, aquela situação, e esse problema não vai ser tratado e vai impedir o poder de Deus de capacitar a viver de uma forma limpa, numa forma justa. Cada vez torna-se mais difícil resistir à tentação, fazer a escolha certa, renovar a mente, e quanto mais parecemos incapazes de sair do ciclo, mais o inimigo nos acusa e diz: tu não és capaz, tu não vales nada. E é aqui que muitos desistem, seguem o seu caminho e acabam por se afastar do Senhor. A experiência do Steve, que escreve este manual, é a seguinte. Eu lembro-me uma altura em que estava preso a um pecado que parecia que não me conseguia livrar dele. Eu já era cristão, mas chegava à noite e quando estava sozinho começava a ver coisas más na televisão. Via coisas totalmente inapropriadas para um cristão. Eu dizia: Senhor, peço desculpa, perdoa-me, por favor, perdoa-me. Eu até sabia que era perdoado, mas no dia seguinte acontecia tudo de novo. E no dia seguinte acontecia tudo de novo. Acabava por sentir-me irremediadamente perdido. Um dia um pastor chamado Frank veio à nossa igreja. Ele descreveu profeticamente exatamente a situação que eu estava a viver. E ele disse: quer saber como sair dessa situação? Eu queria mesmo saber. Sentia-me direitinho na cadeira à espera, com os ouvidos abertos para saber o segredo. Depois pensei que era melhor estar relaxado, não fosse alguém querer orar por mim, ou colocasse as mãos. Mas mesmo assim eu queria saber como sair daquela situação. E o pregador disse o seguinte: é muito simples, basta parares. Ele disse: ok, muito obrigado, sim senhor. Eu já tentei isso várias vezes, não funciona. De facto, foi a primeira coisa que eu tentei fazer, foi parar. Mas depois ele mostrou o poder deste versículo de Romanos 6, em que a Bíblia diz que o poder do pecado foi quebrado nas nossas vidas. Quando nós morremos com Cristo, o poder do pecado foi quebrado nas nossas vidas. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós somos do Senhor. Então naquele dia foi para casa. Ele subiu as escadas do quarto, ajoelhou-se dentro da cama e disse: Senhor, se de facto o que diz lá em Romanos 6, se é verdade, e o poder do pecado foi quebrado na minha vida, e às vezes eu não sinto nada disso, mas eu escolho acreditar na verdade da palavra de Deus. E quando ele escolheu isso, ele comprometeu-se a Deus de novo. E para surpresa ele conseguiu virar as costas àquele vício, apesar de ter tentado tantas vezes. E ter sido tentado também muitas vezes depois, mas já não se deu mais na tentação. O que nós estamos a dizer é que há uma forma de parar o pecado. Há pessoas que ficam ao meio do caminho, daquele ciclo sem fim. Pecar, confessar, pecar, confessar, pecar, confessar. É o tal crente ioiô que nós sentimos principalmente na aliança. Estamos na mão de Deus, estamos longe de Deus, voltamos para Deus, voltamos para o pecado e andamos ali pecado, confessar, pecado, confessar. Mas não temos um segredo, temos um segredo em Tiago capítulo 4. Os irmãos conhecem bem este versículo, mas quem não conhece, sublinhe aí na sua Bíblia. Tiago capítulo 4, verso 7 diz o seguinte, a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus, resistem ao diabo e ele fugirá de vós. Confessar é apenas a primeira parte. Confessar é a primeira parte, que é a submissão. Nós confessamos. Mas é a primeira parte.
Nós precisamos de acabar com aquilo que Tiago diz que nós temos que fazer. Ao resistir ao diabo de uma forma ativa. É de levar a área de influência que demos ao inimigo, trazê-lo de volta e colocar aos pés do Senhor. E permitir que o Senhor possa reinar em vez do pecado. Nós precisamos nos livrar do cão. Desse cão do pecado que anda a tentar sempre nos segurar. E como submeter-se a Deus? O que é que significa submeter-se a Deus? Eu até tenho uma fotografia na internet com uma figura, e já foi aqui nesta igreja. Submeter a Deus. Não é colocar a Bíblia na cabeça e andar assim. Eu bem precisava fazer este exercício, estou todo marreco, e era capaz de ser interessante, não é andar com a Bíblia. Mas o que é que quero dizer com isso? Submeter-se a Deus é obedecer à palavra do Senhor. A obediência dá-nos a autoridade, a obediência à palavra, a submissão a Deus. Senhor, eu farei o teu querer, eu farei a tua vontade, ensina-me o teu caminho. E dizemos ao Santo Espírito, que é o nosso ajudador, Santo Espírito, mostra-me, revela-se em mim algum caminho mau, prova-me. E quando nós escolhemos nos submeter a Deus, quando nós nos escolhemos obedecer à palavra do Senhor, então a liberdade, de facto, vem à nossa vida. Também em Coríntios, capítulo 2, verso 7, a palavra do Senhor diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. É exatamente isso que nós fazemos quando deixamos que o Espírito Santo nos conduza e nos avise e nos alerta. Arrepender-se é mais do que sentir peso ou tristeza pelo pecado. Arrepender significa mudar de opinião sobre o pecado, virar as costas à prática vergonhosa do pecado, renunciar a essas coisas na nossa vida que estavam escondidas por causa da vergonha, mas agora nós temos uma nova oportunidade, louvado seja o Senhor. Todos nós temos quartos e zonas da nossa casa que nós não gostamos de mostrar a ninguém. No caso da nossa casa, é um quarto muito especial que não vou dizer de quem é. Que nós, cada vez que temos visitas, temos que fechar a porta para ninguém olhar lá para dentro. É um quarto onde está tudo sempre desarrumado. Tudo desarrumado, uma grande confusão. E nós não queremos que as visitas vejam que na nossa casa as visitas andam desarrumadas. Às vezes fazemos como nos filmes, não é? Pegamos no armário, metemos tudo lá para dentro, quando vêm as visitas e escondemos tudo. E não vamos dizer, olhe, por favor, abra aqui este armário. Não. Nós vamos ter de levar as pessoas para longe do armário. Às vezes a pessoa pode dizer, ai, que o armário é tão giro, pode ver como é dentro. Não, não veja nada aí. Estão aí todas as coisas que eu preciso esconder. E às vezes nós temos coisas na nossa vida que vamos escondendo, mas aos olhos do Senhor não conseguimos esconder. Nós precisamos de arrumar todas as áreas da nossa vida. Mesmo coisas do passado que nós sentimos vergonha, coisas que nós não confessamos, coisas que não resolvemos, pessoas a quem nós não perdoamos, situações do passado. Nós precisamos de arrumar o entulho todo e de deitar fora todo o lixo e deixar que a nossa casa seja limpa e o Espírito Santo e o Senhor possam passear por todas as áreas da nossa vida e não termos nada de nos envergonhar. Como fazer isso? Precisamos de renovar a nossa mente. E como renovar a nossa mente? É o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Eu gosto de tantos versículos, estou sempre a dizer que este é o mais gosto. Mas este é um daqueles que eu gosto muito. Que diz, não se conformem com este mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, irmão, renova. As coisas que mantiveste em segredo por causa da vergonha, traz à luz. Se estiveres a batalhar com isso, pede para falar com alguém mais experiente na fé, com um pastor, com um conselheiro. Confessa o teu pecado. É por isso, por alguma razão, que o catolicismo tem lá os confessionários. Porque a palavra do Senhor fala, nós não temos isso, graças a Deus, porque o sacerdote não perdoa pecados, só quem perdoa pecados é Deus. Mas o poder da confissão é libertador. Quando nós mantemos áreas da nossa vida que não confessamos, nós nunca vamos ser completamente livres. Eu tenho uma doutrina acerca disso, que não vou agora pregar muito, porque eu sou um pouco radical quanto a isso, mas eu experimentei. Quando eu comecei a namorar com a Isabel, houve áreas da minha vida que ninguém sabia e ela teve que saber. Porque se eu queria construir um relacionamento saudável com ela, ela tinha que saber todos os detalhes da minha vida. E não foi uma noite fácil essa noite, a noite da confissão, mas foi uma noite libertadora. E o inimigo muitas vezes nos prende a situações. Há pecados, há vícios que nós nunca somos libertos porque nunca confessamos verdadeiramente. E se calhar vamos precisar de alguém que esteja ao nosso lado
em que nós mandamos uma mensagem, quando estamos a passar por uma pressão diabólica terrível, e dizemos, irmãos, junta-te a minha oração, estou outra vez a ser tentado. E os irmãos juntam-se a nós em oração e oram, e a oração traz vitória no nome de Jesus. Então nós temos que entender, não dizer, eu estou sozinho na minha fé, não. Nós somos uma família e por alguma razão a Bíblia fala sobre uma família que é a Igreja do Senhor Jesus, diz que uma comunidade. Não é suposto lutarmos as batalhas contra o pecado sozinhos. Eu sei que quando nós estamos numa comunidade, numa igreja tão grande, não à quarta-feira somos o grupo mais pequeno, mas durante os domingos, etc., são tantas pessoas. Eu próprio estou a tentar conhecer os nomes de cada um e tenho tanta dificuldade. Mas a verdade é que o Senhor vai nos dar pessoas certas para estar ao nosso lado, com quem nós podemos desabafar, com quem podemos pedir ajuda quando precisamos de ajuda, quando estamos a ser tentados. Porque não há ninguém que não seja tentado. O próprio Jesus começou o seu ministério e terminou o seu ministério com tentação. A tentação no deserto, a tentação de Getsemane. Então nós não estamos mais debaixo da lei. Então renova a tua mente. Paulo diz, a renovação da mente significa substituir as mentiras que temos acreditado pela verdade da palavra de Deus. Há uma mentira por trás de cada pecado que o inimigo nos tenta aprisionar. As mentiras que nós vamos ser felizes fazendo aquela coisa, praticando aquele vício e vamos encontrar paz. Mentiras, Satanás, mentiras. Quando terminamos, sentimos-nos pior. Na próxima sessão nós vamos falar como substituir a estrutura dessas mentiras com a verdade, a que nós chamamos de destruição de fortalezas. Estamos a chegar mesmo ao final, o tempo já passou. Peço desculpa, eu tenho que deixar de fazer a recapitulação, porque perco sempre 15, 20 minutos a recapitular a lição anterior. Mas como temos sempre pessoas novas, depois ficam a sentar com o fio todo da meada. Então é assim que Deus lembra. Lembram-se desta imagem? Esta imagem vai nos acompanhar todo o curso. É aquele jovem que estava no meio do chiqueiro, a comer o que os porcos se alimentavam e caiu em si e disse, eu vou-me levantar, eu vou ter com o meu pai, eu vou-lhe dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno. Mas o pai o beija, o perdoa e o restitui à posição de filho. Dá-lhe capa, dá-lhe anel, dá-lhe sandálias. É assim que Deus lida connosco. Ele leva-nos da vergonha para a graça. Ele leva-nos na humilhação para a dignidade. Ele leva-nos da rejeição para a aceitação, da isolação à presença, da alienação à intimidade em Cristo. Quais são algumas das mentiras que tu tens acreditado, que nesta sessão o Senhor, o Espírito Santo, tem tentado te mostrar? Vamos terminar a orar. Querem repetir comigo esta oração? Se não concordarem com a frase, a certa altura podem não repetir, mas se concordarem, vamos ficar de pé, vamos repetir aqui uma oração. A oração é a seguinte, depois vamos repetir. Senhor, de novo pedimos que mostres áreas onde estamos a agir sobre presunções que simplesmente não são verdade, ou que estamos a fazer escolhas erradas devido a crenças defeituosas. Ajuda-nos, Senhor, mostra-nos estas áreas. Portanto, vamos fazer esta oração. Senhor, de novo pedimos-te que nos mostres áreas onde estamos a agir sobre presunções que efetivamente não são verdade. Senhor, ajuda-nos a entender onde estamos a fazer escolhas erradas devido a crenças defeituosas. No nome de Jesus. Amém. Quem tem o manual, no final do manual há uma lista de mentiras. Mentiras que muitas vezes nós acreditamos ser verdade. Coisas que, por exemplo, no passado irá sempre afetar a tua identidade. Não é verdade. A Bíblia diz que estamos novas criaturas, temos uma nova vida. Mentiras que algo tenha sido feito contra nós no passado faz-nos a ser sujos para sempre. É mentira. Deus diz que nós somos limpos e aceitos. Mentiras de que de alguma forma somos inferior aos outros. É mentira, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Mentiras que não nos conseguimos libertar do pecado em que ficamos presos. É mentira, porque em Cristo experimentamos a verdadeira liberdade. Então escreve essas mentiras no manual, quem tem um manual, e experimente. Vou terminar com a história. Havia duas lagartas a conversar quando uma borboleta passou por elas a voar. Olhando para a borboleta, uma lagarta disse à outra, nunca tu me verás lá no alto numa coisa daquelas. E eu digo que às vezes há alguns cristãos que são simplesmente como aquelas lagartas. Eles não sabem que vão passar pela metamorfose e se vão transformar em borboletas. E a sua identidade muda.
Graças a Deus que em Cristo nós temos uma nova identidade. Hoje poderá ser o dia em que o Espírito Santo nos ensina sobre a verdade de quem nós somos em Cristo. Então não se esqueça, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu vou colocar depois no grupo aqui estas páginas do manual, que penso que está também no vosso manual, como quebrar ciclos de pecado. Se estás frustrado por estar sempre a regressar aos mesmos pecados, então algumas orações que os irmãos podem repetir e colocar depois as vossas palavras, aqui diz depois para nomear especificamente, e também a lista do novo nome, que nós já passámos a semana passada, quem nós somos em Cristo. Somos queridos, belos, escolhidos, preciosos, seguros, amados, limpos, apresáveis, protegidos, bem-vindos, herdeiros, completos, santos, perdoados, adotados, deleitos, não envergonhados, conhecidos, planeados, dotados, enriquecidos, tesouro puro, estabelecido, obra de arte de Deus, ajudado, livre de condenação, filho de Deus, amigo de Cristo, noiva preciosa do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua maravilhosa graça. Não sendo merecedores, tu nos aceitas, nos restauras, nos transformas. Ajuda-nos a escolher esta nova identidade. Eu quero orar em particular por pessoas que entraram aqui, que estão presos a vícios do pecado e que possam experimentar a verdadeira liberdade que existe em Cristo. Porque não há nada como nós nos sentirmos livres da vergonha, livres da culpa, perto de Ti. Senhor, eu oro que ao sairmos daqui o Teu Espírito possa continuar a fazer a obra que o nosso ensino e palavra não consegue fazer. E cada um possa entender quem é em Cristo e experimentar a cada dia esta nova identidade. Debaixo da Tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor. Vamos terminar louvando ao Senhor com as nossas ofertas. Despedimos-nos então depois, cantando e adorando. Voltamos sexta-feira às 9 com o nosso culto de estudo bíblico. Depois domingo às 10, às 15 e às 18. Temos ainda no sábado uma sessão especial com um culto africano, da comunidade africana da Grande Lisboa. Vai ser um culto com muita festa, música. Será à tarde, venham estar. Está lá atrás também o cartaz. A que horas é? É às 18h30? 18h30. Mas de manhã tem também a oração. Que Deus os abençoe. Terminamos a louvar.